Olá, seja bem-vindo ao Como Me Tornei. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreve. Isso ajuda bastante o YouTube a divulgar nosso trabalho e ele entende que é um conteúdo relevante. Aproveita também que deixar seu like, porque você sabe que nosso profissional de hoje vai ser muito bom. Hoje aqui com nossa fisiodermato, não é isso? Seja bem-vinda, Paty. Por favor, se apresente para nosso que está nos ouvindo. Muito obrigada. Eu sou Patrícia Caroline, eu sou fisioterapeuta, me formei lá em 2003, mas desde 2002 eu já sabia o que eu queria fazer de maneira muito inconsciente, digamos assim. No último ano de faculdade, a gente se depara com várias áreas, né? A fisioterapia é um mundo. E eu ficava me perguntando para que área eu iria. E aí eu lembrei de um professor de massoterapia que eu tinha, que eu não entendia muito o que ele falava, porque ele era francês, mas eu ficava encantada com a forma como ele mexia as mãos. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer. E aí, um ano antes de me formar, eu fiz uma formação em drenagem linfática. E desde então, eu trabalho e ensino isso, e é minha cachaça, digamos assim. Massa, que massa. Agora eu quero voltar. Você disse que se formou em 2003, eu quero voltar para 98, 97. Sim. O que é que Patrícia Carolzinha queria fazer da vida? Já era fisioterapia? Não, nunca foi. Eu digo que eu fui escolhida. Caí meio de paraquedas. Como muita gente, eu queria fazer medicina. E aí, me deparava com o vestibular. E numa dessas, eu falei assim, eu vou fazer no meio do ano, por tentativa, o que tiver mais concorrido. E na época era direito e fisioterapia. E fisioterapia ainda era mais concorrido do que direito. E eu fiz fisioterapia e passei. E gostei muito. Eu acredito que se eu tivesse feito medicina, eu seria dermatologista. Então, eu tô na área Hum. que eu realmente gosto. Que eu acho que eu nasci pra fazer. Eu fiz meu mapa astral certa vez e vi lá É. que tem comunicação, estética, ensino. Então, é por aí. E como foi essa fase do vestibular? Foi bem desafiador. É, Estudava muito assim, era CDF ou era mais muito. conversadeira? Você tem cara que Não, era conversadeira, não, não era não? mesmo. Eu sempre fui muito Mentira. Caxias. Eu gosto muito de Hum, astrologia, eu sou virginiana, então certinho, eu estudava muito, muito. Tanto é que hum, eu ia muito bem nas classificações do vestibular de medicina, mas era muito sim, concorrido, né? E sim. como até hoje, e acabava não vingando. Mas eu sempre fui muito, muito estudiosa. E até na caneca tem, né? Que o conhecimento. O medo, na verdade, é a falta de conhecimento. E conhecimento, pra mim, é uma coisa que minha mãe me passou e que eu acho fundamental. Sempre fui muito, muito estudiosa. Que massa. Então passou logo a fisioterapia com quantos anos? Eu passei em terceiro lugar com 17 anos na época. E aí, como foi entrar na faculdade, assim? Quais as matérias que você amou, que você odiou? Interessante, Estágios? antes de fazer fisioterapia, eu fiz um semestre de enfermagem. Ah, Então, quando eu entrei em fisioterapia, eu já eliminei algumas matérias. Mas as matérias básicas, elas são muito interessantes, né? Anatomia, fisiologia. Mais tarde, eu fui professora de fisiologia. hum. E são matérias densas, tem muito conteúdo, mas elas são muito interessantes. Então, o início da Pra quem gosta, faculdade né, amiga? é. Eu sou suspeita, porque como fui professora da área, mas eu acho muito, muito interessante, porque para você entender o macro, você precisa começar do micro. E quando Sim. você entende o micro, tudo fica mais claro, né? Mais fácil você entender o que está acontecendo, você trazer resultado. Então a faculdade foi tranquila, assim. E já pensava em entrar na parte da dermato? Não, isso foi realmente no último ano. Quando eu entrei na faculdade, eu dizia que ia trabalhar em UTI. Eu comecei a fazer o estágio e aí no primeiro dia do estágio eu cheguei, não vou para o segundo dia, Hum. não é isso que eu quero para a minha vida. E aí só no último ano que eu fui realmente entender que área que eu queria e para onde que eu ia seguir. Como é que foi esse entendimento? Onde é que deu aquele estalo, assim, eu quero dermato? Foi estágio? Foi, assim, no último ano a gente tem vários estágios. Eu não tive um estágio dentro da faculdade específico em dermato, mas eu busquei um extra. Que Ah, não foi muito como é que bacana. funciona isso? Na época existiam algumas clínicas que permitiam que a gente fizesse estágio.
Hoje é um pouco mais complicado. Nos primeiros semestres você não consegue fazer o estágio, mas nos últimos sim. Então foi um estágio extra que eu busquei em uma clínica. Infelizmente hoje não existe mais. Mas foi interessante para eu realmente saber que era aquilo que eu queria fazer. Mas o start foi com esse professor de massoterapia. Eu quero fazer isso, né, porque eu vi a forma como ele mexia com as mãos. E aí coincidiu de ter uma formação aqui em Salvador em drenagem. Aí eu fui fazer, durou um mês. E a partir daí que, opa, realmente é isso que eu quero fazer. Aí comecei a atender as amigas. Adoro um dermato, filha. Eu adoro uma drenagem. É, Ah, amo de paixão. As drenagem. amigas deviam adorar, né? Sim, sim. Aí eu fui pegando a prática, começando a cobrar, né, para comprar minha Sim. maca, meus produtos. Aí comecei a trabalhar, me formei, fiz logo a pós-graduação em dermato. Em dermato. Onde é que faz essa pós? Então, na época, né, isso há 20 anos atrás, tinha aqui em Salvador. Acredito que ainda tem a pós em dermato aqui em Salvador. Sinceramente, não sei te dizer Hoje em agora. dia. Mas eu consegui fazer aqui, porque na Ah, época que só tinha bom. São Paulo e Rio. Sim, é por isso que eu imaginei. Mas eu convenci minha orientadora do Hum, TCC da graduação a trazer uma pós para cá. Aí ela montou a uhum. primeira pós em dermato. Aí a gente fez e foi muito legal, foi muito Quanto tempo bacana. essa pós? Essa pós durou 1 ano e 8 meses, mais ou E você menos. já estava trabalhando, estava nas amigas? Já estava trabalhando. Aí eu já trabalhava com um cirurgião plástico na época, Ah, já atendia em espera aí que a gente pulou um domicílio. momento então, né? Esse cirurgião plástico, ele entrou como assim? Que momento? Então, me formei e comecei a fazer pós-graduação. E quando Sim. você é estudiosa, facilita, né? As Sim, aí todo mundo colegas indica, não, pô, indicam. tem uma menina muito boa lá, né? Exatamente. E aí tinha uma Que colega que ela massa. já estava bem encaminhada e surgiu essa oportunidade. Ela falou: Olha, eu não vou assumir, você quer? Eu falei: Quero. E comecei a trabalhar com esse cirurgião. E foi uma escola, porque era uma clínica. Eles tinham um centro cirúrgico dentro, então eu aprendi Hum, muito, né? E eu atendia sim, paciente desde o pré. Na época não era muito comum fazer o intraoperatório, que hoje é bem comum, e o é pós-operatório. verdade. E vem cá, como é que conciliava esse trabalho com a pós-graduação? Pós-graduação era tranquilo, né? Porque era um final de semana por mês. Ah, Então, trabalhar, já estava formada, trabalhava ali de segunda a sexta, tinha minhas pacientes particulares também. E aí foram surgindo várias oportunidades de trabalhar em academia. Depois eu fui dividir uma sala com uma colega, fiquei mais ou menos 1 ano e meio, não deu muito certo. Porque para fazer parcerias tem que ter muita afinidade, nós éramos muito diferentes. Eu sou muito sim. organizada, Isso é uma sociedade, não é a minha praia também, mas tudo bem. é, e aí não deu muito certo, mas eu comecei a me organizar para montar o meu espaço. Hum. Nesse mesmo tempo, eu comecei a coordenar uma clínica de estética, que Hum, foi uma outra escola, né, para aprender sim, gestão sim. e que hoje eu trago para as minhas alunas. Aprender aquele mundo de você gerir um negócio que era uma clínica de estética que tinha lanchonete, que tinha manicure, que tinha cabeleireiro, que é um mundo à parte, né? Lidar com esses Ô, amiga, profissionais sei que que é não isso. são da sua área. E eu fazia de Hum, tudo, desde a contabilidade da empresa, hum. a coordenar os profissionais, a contratar os profissionais e atendia também. Aí, lá nessa clínica, eu fazia mais estética facial. E aí, depois de muito trabalho lá e de ter adquirido experiência, eu desfiz a sociedade com essa minha colega. Na verdade, não era uma sociedade, era uma parceria. E tive coragem de montar o meu consultório sozinha. E aí Mesmo. comecei em Como foi isso? 2004, mais ou menos. Foi com receio. 2004? Então Foi super rapidinho. foi rapidinho É mesmo. assim, foi 2004, 2005, porque eu fiquei com ela mais ou menos 1 ano e meio, e foi depois de me Sim. formar, foi ali o período de fazer pós-graduação, então foi mais ou menos 2005. E aí eu montei meu consultório sozinha, foi desafiador, mas foi Imagino. com muito apoio, assim, na época do meu noivo, que hoje é meu marido, minha mãe também, eu sempre tive muito apoio da minha família, isso também ajuda muito. A gente se sentir segura, Hum. né? E tem alguma coisa errada aqui, eu vou ter um suporte, eu vou ter algum auxílio. Mas foi ótimo. Eu acho que gostar do que você faz é meio caminho andado, né? As coisas fluem. Sim. Qual foi o maior desafio, assim, para montar esse consultório?
É você realmente lidar com o empreender, com os altos e baixos, com os Hum, meses que são ótimos e os meses que não são tão bons assim. Eu não hum, tinha muita educação financeira, a educação que eu tenho hoje. Então, um dia, belo dia, quebrou o ar-condicionado e eu não tinha reserva para comprar outro ar-condicionado, mas eu não podia atender aqui em Salvador com o ar-condicionado hum, quebrado. Então, vamos em uma loja dividir o ar-condicionado em trocentas vezes para sim. poder ter o aparelho. Então, isso tudo foi aprendizado para depois eu buscar Hum, orientação financeira, né, me organizar para poder empreender com tranquilidade. Então, os desafios de gestão que a gente aprende pouco na faculdade, eu acho que eles são maiores para você empreender em qualquer área, né? Para você empreender no Brasil, sim. para você trabalhar com o que você gosta de maneira Tá. tranquila. E nesse período, quais eram os serviços que você tinha lá no consultório? O que é que você mais fazia? Então, drenagem linfática sempre foi meu pontapé inicial, né? E nesse meio tempo também eu comecei a dar aula. E me Minto, minha filha conte. nasceu em 2007. Hum, E aí, elas tinham 4 meses, eu comecei a dar aula, eu fui supervisora de estágio. E aí eu comecei a testar os métodos de drenagem com os meus alunos. Então, assim, existem alguns métodos de drenagem. Eu falava, ó, nesse paciente a gente vai fazer esse. E com isso, eu lapidei o meu método, né? Que eu registrei, que é o método Toque de olha, Ouro, que tá aqui na caneca. que massa. E eu lapidei alguns pilares que eu vi que são importantes para que uma drenagem tenha resultado. Porque hoje em dia tem muito oba-oba em relação à drenagem. Então, algumas pessoas Hum, fazem uma massagem vigorosa, que é a hum. modeladora, e Sim, isso que eu ia chamam perguntar, de qual a drenagem. diferença? É completamente diferente. Mas, hoje em dia virou uma bagunça, né? Então, quando a pessoa fala assim, vem fazer uma drenagem plástica, não quero porque dói. Se dói, não é Hum, drenagem. Né? O sistema hum, linfático, que é onde a gente atua quando faz uma drenagem linfática, ele é muito hum, superficial. E se você hum. faz de forma mais vigorosa, você está indo além dele. Então, a drenagem, ela é superficial, ela é lenta, ela é direcionada, ela tem um objetivo. Quando você faz uma modeladora, não, você faz com movimentos mais vigorosos, você quer que aquela pele fique realmente avermelhada, porque você quer a penetração de um produto. É um E caminho funciona, viu? completamente diferente. Ambas funcionam Ambas muito funcionam bem, também. mas a depender do objetivo, qual é o propósito que você quer com aquela, né? Por exemplo, a drenagem a gente consegue relaxamento, a Eu gente tenho muita consegue. varizes, assim, pra mim alivia muito, muito. Então, você consegue diminuir dor, você consegue É, direcionar esse excesso de líquido que tá por um sistema que tá ali funcionando sim. mal, que ele volte a funcionar de maneira bacana para que essa pessoa não sinta esse cansaço, né? Hum. Então, os objetivos são bem diferentes. Agora me conte como é essa história, como é que você desenvolveu essa técnica? Como é que é patentear uma técnica dessa? Então, Porque é foi outro BO já, né? estudando muito, né? Aquela coisa Sim. assim de, pô, sou empreendedora, veio a pandemia, eu já Hum. ensinava nesse meio tempo também de ser supervisora. Aí você dá aula onde? Assim, é uma faculdade, é um Eu curso? dei aulas em faculdade, eu fui supervisora de estágio, dei aula na graduação também de enfermagem, de estética. Sim. Na pandemia, e montei alguns cursos de drenagem presenciais de maneira Hum. muito. Eu mesmo fazendo tudo, né? Sim, sim. Buscava as Eu pessoas, empreendedora, né? eu prendendo, como é? Eu presa, né? Eu Eu presa. empresa. E aí, aquelas pessoas tinham interesse, eu montava turma, fazia certificado, tudo direitinho. Na pandemia, um pouco antes da pandemia, eu fiz concurso, né? Depois que minha filha nasceu, eu acabei fechando o consultório, fiz concurso. E aí, quando veio a pandemia, surgiu a necessidade de trazer de volta o que eu amo fazer. O que é que eu amo fazer? O que é que eu falo brincando, né? Drenagem. Então, eu vou trazer. E eu consegui montar um curso de drenagem online. Ô, meu. E aí foi dessa forma que eu lapidei o método, desenvolvi o curso e dava o curso com toda a orientação, com aulas ao vivo, de forma muito interessante, assim, lapidando esse método que eu trouxe de lá das minhas alunas, das supervisões de estágio. Então, eu já tive esse know-how de ensinar em graduação, de ser supervisora, de montar o curso, dei aula também na pós-graduação de medicina estética.
E hoje eu tô retomando aos poucos os cursos presenciais. E o Hum. ano passado eu tive um ataque de pânico. E aí retomei Hum. o meu consultório, aquele, né, de lá de Hum. 2007, no dia do meu aniversário. E ele vai fazer 1 ano agora em agosto. Nossa senhora, mulher. Ó, espera aí, vamos lá. Você como foi esse ataque, assim, de pânico? Se você puder falar um pouquinho, o que foi a pandemia? O que é que desencadeou, assim? Então, Que você como eu falei em algum momento, empreender não é fácil, né? sim. E ainda mais quando você não tem determinados conhecimentos que são necessários e que hoje eu tenho uma outra visão. Então, hoje empreender não é que é fácil, mas é muito mais leve, Sim. né? A gente entende o que acontece. Quando eu montei meu primeiro A gente consultório, fica ansiosa, né? Tô falando porque eu já fui empreendedora. sim. E eu já passei por isso que eu tô Uhum. falando assim, eu ficava assim, pa tremia o braço, tremia o olho, tremia a língua. Tinha dia que você ficava toda uma batedeira, né. E depois, graças a Deus, deu uma né, é isso, a gente vai se aprimorando, né. Comigo, foi um pouquinho diferente. Assim, empreender faz um pouco parte do meu mapa lá, né? Tá no meu mapa que eu Ai. nasci para empreender. Então, quando eu estava no meu consultório, eu era muito feliz, muito feliz. É o que eu gostava de fazer. E aí, quando a minha filha nasceu, vieram os medos, né? De agora eu tenho uma Sim. filha e se acontecer alguma coisa. E minha mãe sempre, eu sou filha única, minha mãe é viúva, sempre fomos muito nós duas. Ela, por que você não vai fazer concurso? Por que você não vai fazer concurso? Vamos fazer concurso. E aí eu fui fazer concurso, só que não dá para você conciliar, né? Ser mãe, fazer concurso, empreender, que é que eu deixei de lado o consultório. Sim, sim. Então a sala é minha, mas eu aí aluguei a sala e fui fazer E você é concurso. concursada na sua área. Concursada na minha Estudou área, muito ou estudou muito. Eu sempre estudo muito. focada? Se é para fazer, vamos fazer bem feito. Só que eu, quando estava lá na faculdade, eu dizia que eu nunca ia trabalhar em hospital. Hum. E acabei fazendo um concurso temporário para uma outra área. E depois eu fiz um concurso permanente para o hospital. E passei 8 anos lá dentro. Veio a pandemia. E aquela coisa, né? Tô aqui, tô segura, entre aspas. Sim. Tô honrando minha mãe. Tá tranquilo, tive coragem de ter outro filho porque estava concursada, mas não era aquilo que o meu coração brilhava. E eu Sim. acho que a pandemia veio para dar um banho na gente, falar assim, o que é que você quer realmente da vida? E aí foi quando eu resgatei os cursos, né? Sim. E começou a retornar esse desejo, onde é que eu era feliz? O que é que eu realmente gosto de Massa. fazer? E vindo, fazendo terapia, trabalhando, tá tudo bem, até que chegou um dia que não tá tudo bem. Então eu tive um ataque de pânico, foi dentro, né, de estar concursada, de estar segura, entre aspas, e o que me trouxe alívio foi voltar a empreender. Então, quando eu chego no meu consultório, eu sou extremamente feliz lá, eu realmente lá naquele lugar faço o que eu gosto, eu faço com muito amor, né, procuro entregar o melhor naquele espaço ali. Massa você tá falando isso, porque às vezes a receita que é para uma pessoa não é para outra, né. Não. Como muitos, como a sua mãe pensa: "Não, vai ser concursada, realizou um sonho da vida, acabou". E não é bem assim. E interessante que realmente não é, porque outro dia eu recebi uma aluna e ela empreende na estética, muito feliz, mas ela teve um burnout. E ela virou pra mim e falou: "Eu não imaginava que você fazendo o que você gosta, você pudesse ter". E esse Uhum. é um assunto muito sério que as pessoas têm muito pouco conhecimento. Sim. Eu lembrei de Fernanda, uma fisioterapeuta que teve aqui também, e ela fala: "Ô Ju", e ela trabalha com UTI pediátrica. Ela fala que a forma como ela consegue lidar isso é não sendo fisioterapeuta 100% do tempo. E quando ela sai ali, ela vai fazer o crossfit dela, tipo, ela dá uma limpada na mente, né, justamente porque se a gente mesmo faz o que a gente gosta, a gente fizer aquilo ali 100% do tempo, aquilo ali toma nosso vigor, né. Você enquanto fisioterapeuta, você se doa muito. A gente como mãe, se a gente se doar muito, chegar um momento que a gente dá um burnout, dá uma Tá. surtada, Sim, sim. Você precisa né. de um Tem momento que pra ter um momento você. pra gente, momento da saúde, momento do lazer.
né? Eu acho que é mais ou menos esse equilíbrio, né? É uma área de muita doação. Então, você precisa realmente sair um pouco daquilo e cuidar de Sim, você, né? Ter realmente é. autocuidado. E eu já fiz muita massagem, tanto a modeladura quanto a drenagem. E eu acho que dá para perceber quando a pessoa que tá ali, ela não tá bem. Tem dia que ela tá bem, tem dia que ela não tá bem. Você consegue sentir, Sim, sim. né? Eu atendo descalça por isso, né? Eu É? hoje me considero mais do que fisioterapeuta dermatofuncional. Eu me considero fisioterapeuta integrativa. Eu acabei trazendo outras técnicas para o meu trabalho. Então, hoje eu trabalho com acupuntura, eu trabalho com Ah, sim, vamos lá, reiki, me fale. Tudo o que que você faz hoje lá? Aí, tá com consultório. estou com consultório. Então, Isso. eu É o sou mesmo espaço físico daquele outro, é o mesma mesmo espaço, sala, mesma mesmo sala. local. É mesmo. É, Onde que é? no Itaigara, É aqui pertinho. pertinho. Tô Vim doida super pra ir já, né? rapidinho. Ah, vá sim, vai lá Ah, visitar. adoro, adoro. E aí, Então, vocês fazem o lá quê dentro lá? da fisioterapia dermatofuncional, eu faço limpeza de pele, faço Hum, drenagem gestante, pós-parto, convencional, massagem relaxante e faço acupuntura, reiki e teta hum, healing, que são técnicas energéticas. Então, hoje eu me sim, considero uma fisioterapeuta integrativa. O que é que eu vejo, né? Principalmente sim. pacientes que chegam com dor crônica para buscar fisioterapia. Eu observo que a fisioterapia é maravilhosa para tratar os sintomas, mas eu acho que hoje a gente precisa Sim. tratar o ser humano. E como a Organização Mundial de Saúde fala, né? A saúde é bem-estar físico, psíquico, social, espiritual. E aí, quando a gente traz uma dessas técnicas que eu adoro mesclar, né? Fazer um reiki com É acupuntura mesmo? com teta healing. Como é que você fez esses cursos aí? Foi, tipo, tem online ou só presencial? Eu fiz um desses online. A acupuntura eu fiz após. Logo em seguida Ah, que eu você fiz fez aqui. dermatofuncional, eu fiz acupuntura. Por conta do meu trabalho no hospital, eu fiz pós-graduação em cuidados paliativos. E o reiki eu fiz presencial, fiz aqui em Salvador. E o Teta Healing eu fiz O que é online. isso, Teta? Reiki e acupuntura eu conheço, mas Teta Healing eu nunca Teta ouvi Healing é uma falar. técnica de meditação que você Hum, trabalha crenças, medos, ansiedade, hum, nossa, as mais diversas, né, patologias mesmo da pessoa, mas hum, muito. Você trata o físico, mas você trata hum, muito o emocional. Então, o que é que eu vejo quando a gente faz uma técnica específica da fisioterapia? A acupuntura já é uma técnica que também a gente trabalha o energético, mas a gente trabalha muito sintomas físicos, aqueles sintomas, né? Eu tô com dor no braço. Mas quem é a Juliana que está com dor no braço? Essa dor no braço de vai onde é muito que vem, além, né? né, dos movimentos repetitivos. E aí, quando a gente associa essas técnicas, a gente trata Juliana como um todo, não a dor do braço de Juliana. E os resultados são muito mais duradouros, muito melhores. Eu tô Massa. apaixonada. Dá pra ver. Histórias engraçadas, Paty, nesse período, umas pacientes meio surtadas, assim, querendo que você conserte a vida dela inteira. Sim. Então, tem as pacientes que a gente que acabam virando amigas assim, e Sim, você tem que ter cuidado para não virar terapeuta, é né? É verdade. muito difícil, Te liga assim porque sábado de noite, amiga. eu sempre fui muito séria no meu trabalho. É, Então eu acho que eu consigo dar um distanciamento sim. com simpatia, né? Eu te entendo, eu te acolho, mas agora é o meu momento de estar com a minha família. Por exemplo, meu WhatsApp profissional, ele fica desligado no final de semana. Então, vou perder, Sim. talvez, assim, às vezes no sábado pela manhã eu ainda atenda, né? E Hum. responda ali. Mas em geral, opa, agora é pra minha família. Eu já trabalhei muito final de semana, então hoje eu não trabalho. Eu hoje consigo me dar uns luxos, né? De não trabalhar até tarde da noite. Eu me vi no consultório no começo, trabalhando 7 horas da manhã até as 11 da noite. Meu marido É. falava assim: você ainda tá aí? Ainda tô aqui. Mas chega uma hora que você vê que isso não é viável, né, a longo prazo. Então você aprende a precificar melhor, para poder atrair os Sim. pacientes que realmente valorizem seu trabalho, que paguem o valor que ele Hum. merece, para que você tenha qualidade de vida com sua família também, porque isso é muito importante, para você não adoecer. Projetos futuros. Ai, que eu quero sempre ver meu consultório cheio, ele tá fazendo 1 ano agora, É. então consultório é um bebê, por mais que você tenha experiência, Sim. reinaugurar é começar de novo. Então eu quero pacientes lá, cheio,
De gente que gosta do meu trabalho, que valoriza, que volta, que indica para outros. Eu acho que esse é meu grande sonho. Que massa. O que é que você diz para quem está começando, Paty? Quem está entrando nessa área da fisioterapia e depois você pode dar seu recado aí. Olha, busque conhecimento, né? E se Hum, você tem conhecimento, você não tem dúvida, você entrega resultado, você vai ser uma boa profissional, você vai sim. cuidar bem do seu paciente. Então, estude, capacite e comece, né? Porque para você ser excelente, primeiro você vai ser boa. Para É, no você ser início boa, ninguém é 100%, de né? jeito nenhum. Para ser boa, você vai ter que errar. E para errar, você tem que começar. Então, faz o curso, se capacita, começa a praticar, erra e segue o barco. Que bom. E da astrologia aí, o que é que você diz pra gente, assim, para esse ano de 2024? Eu não sei muito Hum. previsões, né? Assim, eu gosto muito, eu procuro me Fala um pouquinho conectar. dessa parte da astrologia aí. Eu busco muito assim, descobri na pandemia também, eu busquei muito autoconhecimento na pandemia. Aí eu fiz o meu mapa e eu sou muito curiosa, né, muito estudiosa. Hum, Eu sou virginiana com ascendente em Capricórnio e eu tenho lua em Gêmeos. O Virgem e o Capricórnio são mais metódicos e a lua em hum. Gêmeos é aquela que tem várias possibilidades, né? Então a pessoa que Beleza. faz fisioterapia, que faz reiki. Então, eu sempre acho que ela te ajuda muito a se conhecer melhor. Não entendo Hum. de previsões, como eu falei, mas, por exemplo, eu tinha muita vontade de estar aqui num podcast e eu tenho Mercúrio em Leão. E Leão é aquele que quer, né, mostrar Sim, o que sim, sim. faz, como faz as coisas. E calhou assim, na melhor época possível. Eu também tenho câncer na casa 3, que é a casa também da comunicação, e o sol está em câncer, né? Os cancerianos nasceram mais ou menos nesse Beleza. período. Então, eu acredito que tudo conspira muito, assim, para casar no momento que tem que ser, né? E aí, como eu Beleza. falei, lá na minha casa da carreira, tá lá a estética, a comunicação, a professora. E eu, desde pequenininha, quando perguntava o que é que você vai ser quando crescer, eu falava professora. Uhum. Então, hoje, eu faço as duas coisas que eu gosto muito, que é ensinar e atender. Massa, que massa. Então, desejo para você realmente muito sucesso, viu, Paty? Deus abençoe lá. E eu espero ir em breve, viu? Como eu te falei, Ah, eu amo fazer uma drenagenzinha e também que Deus abençoe todos os seus projetos futuros também. E dê tudo muito certo, que a gente possa também ajudar da melhor forma possível, que a gente está aqui por essa troca, né? Você vem, traz um monte de coisa legal pra gente, e a gente também espera devolver em troca, né? Alguma coisa positiva. ó, muito obrigada pela oportunidade. Também desejo muito sucesso. Obrigada. Que seus ouvintes também cresçam cada vez mais. Que as pessoas que desejam, né, cursar fisioterapia, que realmente vão. É uma área maravilhosa. Se você faz com amor, se você gosta, você vai ter sucesso nessa área. Tudo de bom e estou É muito isso. feliz de ter vindo Obrigada. aqui. Obrigada. Gente, obrigada a você também que chegou até aqui. Ai, já ia esquecendo, eu não posso. Se eu quiser entrar em contato com Patrícia Carol, como é que eu faço? Então, meu Instagram é @apatriciacaroline. Tô Vou deixar lá. aqui no vídeo e na descrição. Joia, pode mandar um direct que eu sempre respondo. Tô sempre lá atuante, mostrando meu trabalho. É, pronto. A Patrícia A Patrícia Caroline. Caroline e Isso. meu espaço fica no Itaigara. Pronto. Não esquece de marcar já, já agenda já. Também não esquece de seguir a gente no Instagram, como eu me tornei, a Patrícia Caroline. Se inscreve também aqui no YouTube, porque com sua inscrição você consegue atingir, a gente consegue atingir muito mais pessoas. O YouTube entende que é um canal, né, que valoriza o trabalho, a educação. Ele consegue divulgar para muito mais pessoas esse nosso canal. Mas também tem outros fisioterapeutas que vocês dá uma olhadinha, tem outras profissões também, e com certeza uma delas você vai gostar, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus.